Que o seu dia e a sua semana sejam repletos de bênçãos e paz. Hoje a gente vai mergulhar em uma fonte de sabedoria que, olha, atravessa milênios, o livro de Provérbios. Nossas fontes aqui são algumas bíblias de estudo que ajudam a gente a, decodificar o que é, no fundo, um manual de psicologia humana. Totalmente. E em um mundo tão barulhento, né, tão polarizado, Exato. a sabedoria não é ter todas as respostas, mas saber como agir quando agir. E a nossa missão hoje é usar esse texto antigo como um mapa para navegar por 3 desafios que, sinceramente, são muito atuais: a tolice, a inércia e a discórdia. Isso. O fascinante para mim é que esses textos não dão regras simples, tipo, faça isso, não faça aquilo. Eles criam arquétipos, sabe? Retratos de comportamentos. E ao entender esses padrões, Aí a gente blé ferramentas, e não para julgar os outros, mas para agir com mais discernimento na nossa própria vida. É quase uma sabedoria de diagnóstico. ótimo. Vamos começar então com o primeiro arquétipo, uma figura que todo mundo já encontrou: o insensato. O capítulo 26 já abre com uma imagem, nossa, muito forte. Qual delas? Como a neve no verão e como a chuva no tempo da colheita, assim a honra não fica bem ao insensato. Essa imagem é, muito mais radical do que parece. Não é só um inconveniente. Não é um dia de chuva inesperado. Não, de jeito nenhum. Para uma sociedade agrária, chuva na colheita ou neve no verão era um desastre completo. Arruinava meses de trabalho, sabe? Destruía a subsistência da comunidade. Entendi. Então a mensagem é que dar honra a um tolo não é só, inadequado. É destrutivo. Coloca em risco a ordem de tudo, porque recompensa o que deveria ser corrigido. Isso nos leva a uma parte que, à primeira vista, parece uma contradição. Os versículos 4 e 5. Um diz: não respondas ao insensato segundo a sua estultícia. Certo? E logo depois o seguinte diz: responda ao insensato segundo a sua estultícia. Peraí, afinal, a gente responde ou não responde? Parece confuso, né? Mas o texto força a gente a pensar num nível mais profundo. A questão não é se responder, mas para que responder? Qual o objetivo? É uma questão de estratégia, então. Exatamente. O versículo 4, o não responderas, é sobre autoproteção. A orientação é: não desça ao nível dele. Não jogue o jogo com as regras dele. Porque senão você acaba se tornando igual. Isso. Você é arrastado por um debate fútil, sem lógica, e no fim se torna tão tolo quanto. O objetivo ali é preservar sua própria sanidade. Entendo a lógica, mas na prática isso parece bem difícil, né? Como que alguém decide no calor do momento se o objetivo é se proteger ou se é expor a tolice do outro? Essa é a grande questão. É aí que a sabedoria entra. Certo. A decisão exige autoconsciência. O versículo 5, o que diz responda, tem um objetivo totalmente diferente. É a clarificação pública. Para os outros que estão vendo. Exato. A resposta não é para ganhar o debate com o tolo, o que é impossível, mas para expor a falha na lógica dele para o bem de quem está assistindo. É uma ação pedagógica para a comunidade. Faz sentido. Então a pergunta não é como eu venço, mas qual minha responsabilidade aqui. Perfeito. É isso. Proteger a mim ou proteger os outros de serem enganados. E se a motivação for orgulho, a resposta já começou errada. Outra imagem poderosa sobre o erro de dar poder a essa figura, lá no versículo 8. Da funda. É essa mesmo. Como amarrar a pedra na funda, assim é dar honra ao insensato. Para a gente entender isso, a gente precisa visualizar a tecnologia da época. A funda era uma arma, certo? Certo, para lançar um projétil. Isso, com velocidade, com precisão. Se você amarra a pedra nela, o que acontece? Ela se torna inútil. Pior que inútil, perigosa para quem está usando. A energia não tem para onde ir. Da mesma forma, a honra tem um propósito: reconhecer a virtude. Quando você amarra a honra a um insensato, você anula o propósito dela. Nossa, que imagem. A honra fica inutilizada e perigosa. Essa ideia de energia mal aplicada é fascinante. E aí, o capítulo parece mudar de foco, né? Não para energia mal aplicada, mas para a ausência total de energia. Sim. A transição é brilhante. A gente vai de alguém que age de forma destrutiva
para alguém cuja inação já é uma forma de destruição. O preguiçoso, e o texto descreve com humor ácido, né? O versículo 13 é quase uma piada. O preguiçoso diz: um leão está no caminho, um leão está no meio da rua. É exatamente isso. O texto pinta como uma caricatura para expor o quão absurdo é o comportamento. Um leão na rua. Um leão nas ruas de uma cidade murada era, impossível. A questão não é se a desculpa é real, mas a finalidade dela. Que é Criar um obstáculo tão gigante, tão assustador, que justifique não fazer absolutamente nada. Ele prefere inventar um perigo mortal a ter o simples trabalho de sair de casa. É o equivalente a dizer: não posso trabalhar hoje porque tem um meteoro vindo em direção à minha casa. E a imagem seguinte, a do versículo 14, aprofunda essa ideia. Como a porta gira nas dobradiças, assim o preguiçoso se vira na cama. Essa é uma metáfora poderosa sobre movimento sem progresso algum. A porta se move, mas não sai do lugar. Isso. Abre e fecha, mas termina o dia exatamente onde começou. O preguiçoso na cama faz o mesmo. Ele se vira, se mexe, talvez até se canse, mas não avança 1 centímetro. É uma imagem do potencial desperdiçado. Mas peraí, agora vem a parte que parece um paradoxo. Como alguém que não faz nada pode se achar o mais sábio de todos? O versículo 16 diz que ele se considera mais sábio do que 7 homens que sabem responder bem. Isso toca no centro da psicologia do auto-engano. Como assim? A inércia dele o protege de uma realidade muito dura. O fracasso. Como ele nunca tenta nada, as ideias dele nunca são postas à prova. Ele nunca é confrontado com os próprios erros, sabe? Certo. Então, para proteger o ego, ele constrói uma narrativa onde a inação dele não é um defeito, mas um sinal de sabedoria superior. Ele se convence de que não age porque é mais esperto que todo mundo que está lá fora se esforçando. E, claro, errando. Fascinante. Então a preguiça cria uma bolha onde a pessoa se sente um gênio sem nunca ter que provar. É o mecanismo de defesa perfeito. Uau! A gente passou do perigo da ação tola para o perigo da inação arrogante. E agora o capítulo nos leva para um terceiro tipo, talvez o mais sutil e relevante para os nossos dias. Aquele que semeia a discórdia. Exato. E aqui o foco muda, né? Do indivíduo para o impacto dele na comunidade. O perigo se torna social. E o versículo 17 nos dá um aviso visualmente chocante. Quem se mete na discussão dos outros é como aquele que pega pelas orelhas um cão que vai passando. É uma imagem que dá até um arrepio. Ninguém faria isso em sã consciência. É pedir para ser mordido. Exatamente. A imagem passa a ideia de um perigo imediato, desnecessário e auto-infligido. Você não sabe nada sobre o cachorro, se ele é bravo, se está doente. Ao se envolver, você se coloca voluntariamente numa situação de risco total. Isso me faz pensar na hora no nosso mundo digital. É o equivalente a pular numa discussão no Twitter sobre um assunto que mal se conhece. É a aplicação moderna perfeita. A chance de sair ileso é mínima. E o texto vai além. Ele explica como esses conflitos são mantidos vivos. No versículo 20, sem lenha o fogo se apaga e não havendo maldizente, cessa a contenda. A fofoca como combustível. Exato. O maldizente, o fofoqueiro, ele é a lenha. Muitos conflitos não têm força para se sustentar sozinhos, sabe? Eles precisam ser alimentados o tempo todo com novas informações, meias-verdades. E hoje em dia, essa lenha é turbinada pela tecnologia. Muito. Não é mais uma palavra sussurrada para o vizinho. É um print de tela num grupo, uma mensagem de áudio encaminhada sem contexto, um exposed nas redes sociais. O fogo se alastra muito mais rápido. Nossa, é verdade. A lição aqui é que muitas vezes a paz não exige uma ação grandiosa. Exige a simples omissão de não passar a lenha adiante. E para descrever a natureza dessas palavras, o versículo 23 usa uma metáfora que precisa de uma análise mais profunda. Sei qual é. Como caco de barro coberto de escórias de prata, assim são os lábios ardentes e o coração maligno. O que significa essa escória de prata? Olha, para entender a gente tem que imaginar uma oficina da antiguidade. A palavra original em hebraico pode se referir à escória, o resíduo impuro da prata. Mas a interpretação mais provável aqui é a de um esmalte de prata. Um tipo de verniz? Isso! Era uma técnica barata para cobrir um vaso de cerâmica comum,
um caco de barro com um verniz brilhante para ele parecer de prata maciça. Uma falsificação. Entendi. Uma fachada. Uma fachada. A imagem é de algo que por fora é valioso, polido, atraente, os lábios ardentes, as palavras fervorosas, apaixonadas, mas que esconde um interior sem valor, frágil e corrupto. Um coração maligno. É a imagem definitiva da hipocrisia, então. Palavras bonitas que escondem as piores intenções. Exatamente. Um alerta para a gente olhar além da superfície das palavras e prestar atenção na intenção por trás delas. Então, juntando todas as peças, o que tudo isso significa? Esse capítulo de Provérbios é, na verdade, um guia bem sofisticado de discernimento social, né? Sem dúvida. Ele nos dá esses padrões de comportamento no insensato, no preguiçoso, no semeador de discórdias, para que a gente possa escolher respostas mais sábias, em vez de só reativas. E talvez o mais importante é que esses arquétipos não servem só para a gente apontar o dedo para os outros. Eles funcionam como um espelho. Isso. O texto nos convida a uma autoanálise desconfortável. Em que momentos eu ajo como um insensato? Onde a minha preguiça me leva a criar desculpas para não agir? E, o mais sutil, quando as minhas palavras acabam servindo de lenha para o fogo. A sabedoria é reconhecer isso primeiro na gente. É aí que mora a verdadeira sabedoria que o livro propõe. O capítulo termina com uma afirmação muito poderosa e sóbria. A língua falsa odeia aqueles a quem engana, e a boca lisonjeira é causa de ruína. Isso deixa a gente com uma reflexão, né? Em um mundo saturado de informações, opiniões, discursos, como podemos treinar nosso coração para diferenciar o esmalte de prata da prata verdadeira? Tanto no que a gente escuta, quanto, talvez mais importante, no que nós mesmos falamos. Que Deus abençoe a todos.